Bom, boa noite. Vamos conversar sobre Borges. Quando o Zé Alves me convidou, esse convite muito honroso, ele fez uma observação bastante acurada. Ele falou assim: Borges é o menos conhecido dos autores que serão discutidos no ciclo. Bom, também, não é? Se compararmos com Shakespeare, Cervantes e companhia, mas na verdade, o que parte desse desconhecimento de Borges, que acompanha, que vem por trás, digamos assim, dele ser muito citado, é um autor muito citado, muito editado, não é? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos mais de uma tradução das obras completas dele, o que é impressionante, não é? As obras completas de Borges aqui no Brasil foram traduzidas em 1999, publicadas pela Editora Globo, depois por uma série de questões ligadas aos direitos, etc., elas voltaram a ser traduzidas e agora vêm sendo publicadas integralmente também pela Companhia das Letras. Então ele é muito citado, é muito divulgado, a qualquer livraria que nós formos vamos encontrar vários volumes dele, mas eu tenho sérias dúvidas de se ele é muito lido. Não só aqui no Brasil, como fora. Eu tenho um amigo argentino que uma vez fez um comentário espantoso. Em 99, foi o ano do centenário do Borges, muitas celebrações pelo mundo afora, eventos de todos os tipos, etc. E esse meu amigo argentino, estudioso de literatura, estudioso de Borges, ele vira e fala assim: ninguém lê Borges na Argentina. Eu fiquei estupefato. E, na verdade, havia um pouco de exagero, havia um pouco de excesso na afirmação, mas, aos poucos, se você vai perguntando, de fato, Borges é menos lido do que citado. E acho que há vários motivos que mais ou menos justificam isso, que a gente pode recorrer para tentar entender o porquê dessa leitura não ser tão grande e o porquê do comentário do Zé Alves de que o Borges, afinal de contas, é o menos conhecido dos autores desse ciclo. Eu acho que, em primeiro lugar, Borges é um autor difícil, no geral difícil. Às vezes parece mais difícil do que é. E quando eu falo que parece mais difícil do que é porque, como todo texto, o texto borgiano permite muitos níveis de leitura, muitos graus de leitura. Você pode ler desde fazer uma leitura mais superficial, mais rápida, mais rasa, até ir escavando infinitamente, né? Grau de sofisticação, grau de erudição da maioria dos textos dele é muito grande e, nesse sentido, você pode sempre achar uma nova forma, um novo caminho para pensar, para entender, etc. Mas, no geral, os textos são difíceis e parecem difíceis. Além disso, e é por esse caminho que eu vou entrar propriamente no tema da conversa de hoje, o cotidiano e clássico Borges cotidiano. Além disso, a figura de Borges, que é praticamente um personagem que ele criou para ele mesmo, sugere alguém fora do mundo. Quem já viu imagens de Borges, e calculo que a imensa maioria de vocês já tenha visto, certamente se lembra da imagem mais clássica, mais óbvia, mais comum dele. Bengala na mão, olhar perdido do cego, os cabelos quase sempre alinhados, o terno e a gravata, impecáveis terno e gravata, mas são raríssimas as imagens de Borges em que ele não está de terno e gravata, e aquela figura que parece pairar para além da realidade, parece viver num mundo à parte, numa espécie de tempo eterno, um tempo paralisado, um tempo em que as coisas não se desenrolam, não se desenvolvem como na vida cotidiana, em que tudo tem começo, meio e fim. A figura de Borges muitas vezes sugere, e essa figura foi muito difundida, foi muito mostrada de todas as formas, sugere esse personagem meio alheio ao mundo, né? Um personagem instigante, mas distante. Sugere que devemos nos aproximar com alguma
com algum cuidado, não é? Com alguma reticência. E o próprio Borges gostava de cultivar essa imagem de alguém alheio à realidade, alheio ao mundo. Em muitas entrevistas, principalmente da década de 60 em diante, ele falava do seu desinteresse pelo mundo real, citava geografias imaginárias, entidades fabulosas, animais imaginários, né? Uma zoologia fantástica, mundos ideais, etc. Ele gostava, por exemplo, de dizer que ele não conseguia compreender o mundo em que vivia porque ele era um homem do século XIX. Ele nasceu em 1999, né? Portanto, um homem do século XIX no extremo, né? Mas de qualquer maneira ajudava a compor esse personagem de que ele tanto gostava, uma espécie de Uaedo ancestral, né? O poeta memorioso que está além do mundo, né? Acima, distante, etc. E boa parte da crítica, dos estudos que se fizeram sobre a obra de Borges, principalmente entre os anos 50 e 80, depois eu vou voltar a esse tema, reforçou a imagem do sujeito fora da realidade. Há um livro muito importante, muito conhecido dos anos 50 sobre Borges, que se chama, de 1957, para ser mais específico, se chama Expressão da Irrealidade em Borges. E fez uma espécie de escola, não é? A autora é Ana Maria Barrenechea. Fez uma espécie de escola, influenciou bastante a crítica, que fez proliferarem as análises do seu universo como essencialmente imaginativo, não é? Da sua incapacidade de expressar o mundo vivido, o mundo cotidiano, e a sua disposição de pleitear esses universos míticos, fantásticos, fabulosos, inventar labirintos incríveis, se remeter continuamente a livros, falar ininterruptamente de livros, quase só de livros, só gostar de falar de literatura ou de coisas que tivessem a ver com literatura, labirintos de livros, enfim. O próprio adjetivo, um outro exemplo que é interessante, o próprio adjetivo borgiano, que se usa com alguma frequência, calculo que todos vocês já tenham ouvido alguém dizer que tal coisa é borgiana, sugere justamente essa dimensão fantástica, esse sentido de além da realidade, além da expectativa humana, etc. Sempre que falamos de algo borgiano, remete ao fantástico, remete ao onírico, remete ao mundo que não é um mundo como aquele em que nós vivemos. Ou seja, a imagem, e calculo que isso ajude a nos distanciar, nós, leitores de Borges, a imagem que quase sempre prevalece é a do escritor clássico, sensacional, absolutamente sensacional, mas muito distante de nós, muito distante da vida vivida, do cotidiano. Bom, eu vim aqui hoje para dizer que não é assim. Em primeiro lugar, que faz sentido falar de Borges num ciclo intitulado O Clássico e o Cotidiano. Quanto ao clássico, acho que não resta dúvida. Vamos achar o cotidiano. Eu vim também conversar com vocês uma espécie de militância para convencê-los a ler Borges. Que quem lê, leia mais. Que quem nunca leu, leia. Todos os dias, 3 ou 4 vezes por dia, doses maciças. É muito mais saudável do que ir à academia, do que correr 15 quilômetros. Faz muito mais bem à saúde ler Borges. Não extenua como correr 15 quilômetros. Não faz suar como horas de academia. E, ao mesmo tempo, nos permite percorrer tantas geografias, né? Quilômetros que com as pernas, com a bicicleta, agora em São Paulo só se fala de bicicleta, que com as pernas, com a bicicleta você jamais conseguiria. Leiam Borges todos os dias, antes de dormir, ao acordar, à hora do almoço, ininterruptamente. Né? Uma campanha na linha, coloque Borges clássico e cotidiano no seu cotidiano. Né? Agora, para justificar essa campanha, né, eu vou falar, lógico, da presença do clássico e do cotidiano na obra dele, para que no final, e já estou contando como acaba, né, essa primeira hora da conversa, né, como diria minha filha, é um spoiler,
percebemos que essas duas instâncias, o clássico e o cotidiano em Borges, elas não se separam de maneira tão nítida como muitas vezes a gente supõe. Na verdade, nem em Borges, nem em ninguém. O clássico e o cotidiano só são pensados como isolados ou antagônicos porque é muito ingênuo, não é? E Borges não era absolutamente nada ingênuo, muito pelo contrário. Não é? Mas para a gente chegar no cotidiano, eu acho que é importante caracterizar um pouquinho melhor o clássico, por mais que esse vocês já conheçam bastante bem. O homem cercado de livros desde a infância. Alguém que gostava de dizer, gostava de citar a célebre sentença do Gênesis, de que no princípio era o verbo, né, a palavra instauradora, e que gostava também de citar Mallarmé, de que o mundo foi feito para acabar em livro. Portanto, entre o Gênesis e Mallarmé, viemos da palavra como instauradora e chegaremos final e definitivamente em livros. Um Borges que foi homenageado, de maneira muito duvidosa, diga-se de passagem, como um homem que vivia apenas em livros e só gostava de livros, no célebre romance de Umberto Eco, O Nome da Rosa. O Umberto Eco nomeou o bibliotecário cego, e eu vou dar mais um spoiler, que ao final das contas descobriremos que é o assassino da trama, como Jorge. No pós-escrito ao Nome da Rosa, perguntado por que ele deu ao assassino o nome de Borges, e Eco Eco está vivo, é um leitor de Borges, interessadíssimo, apaixonado, cita Borges interruptas vezes, tal. No pós-escrito ao Nome da Rosa, ele diz assim, não, é que quando eu comecei a escrever o livro, eu não sabia quem ia ser o assassino. Obviamente é uma mentira, mas é uma mentira bonita. A ideia de que, afinal de contas, a trama se desenvolve e naquela trama que envolvia uma biblioteca incomensurável, uma biblioteca onde todos nós desejaríamos nascer, viver e morrer, havia um bibliotecário cego. E daí Eco conclui, bibliotecário cego só podia se chamar Jorge. É um pouco inexato, porque na própria Argentina, na Biblioteca Nacional Argentina, o antecessor dele, como diretor da Biblioteca Nacional, foi Paul Roussac, que era cego. Não era um critério de contratação para a direção da Biblioteca Nacional Argentina, mas há uma coincidência, dois diretores cegos, e que se traduziu num poema absolutamente sensacional, chamado Poema dos Dons, que Borges escreve em 1955, justamente quando ele assume a direção da Biblioteca Nacional, e que mais para frente eu vou voltar a mencionar nessa conversa. Então, estamos cercados dessa figura do homem entre livros. E, de novo, chama o próprio Borges para dizer o quanto os livros lhe eram essenciais. Numa longa entrevista que ele deu para o seu tradutor norte-americano, Norman Thomas Giovanni, ele diz assim, o acontecimento mais fabuloso, mais importante da minha vida foi a biblioteca de meu pai. Foi ali que eu comecei a viver, foi ali que eu comecei a entender o mundo a partir dos livros que me cercavam. E ele prossegue, e na biblioteca de meu pai havia o Quixote, na tradução em inglês. E eu li o Quixote em inglês antes de ler em espanhol. Depois eu li em espanhol e achei que era uma tradução mal feita. De qualquer maneira, essa ideia do mundo de livros, né, do mundo que cerca, tal, e nessa mesma entrevista que está publicada com o título de Um Ensaio Autobiográfico, mas na verdade é uma longa entrevista, não foi redigido por ele, ele conclui, eu sempre cheguei às coisas depois de tê-las sabido através dos livros. Portanto, de novo, né, essa figura do homem cercado de letras, do homem cercado de livros, imerso na biblioteca, que só atinge a realidade através, né, cruzando, atravessando esse espaço, esse universo de livros. Né? Os livros têm um primado em relação à realidade. É muito difícil, não é, que um sujeito assim seja entendido no seu cotidiano. Mas ele gostava de dizer que antes de ser um escritor, ele era um leitor.
que inclusive é uma coisa curiosa, porque a gente às vezes esquece. A gente esquece que todo escritor é prioritariamente um leitor. Não há quem escreva sem ler. Tem até uns sujeitos que falam, eu escrevo, mas eu não leio nada. Eu lembro de um ficcionista colombiano, medíocre, portanto eu não vou citar o nome, que dizia assim, eu nunca li nada na vida, eu via televisão, e daí ele passou a escrever, não é? E publicou um livro esquecível e esquecido, não é? Vários livros esquecíveis e esquecidos, né? Mas de qualquer forma, mesmo esse sujeito estava mistificando. Antes de se escrever, se lê, e se lê infinitamente. E Borges repetia, eu não me orgulho do que eu escrevi, eu me orgulho dos livros que li. E ele gostava de ler, sobretudo os clássicos. Ele adoraria participar desse ciclo. Dante, Cervantes, Shakespeare. Gostava de ler os textos da tradição judaica, Homero, naturalmente. Shakespeare é gozado, ele é apaixonado pelo Shakespeare teatrólogo e considera Shakespeare um poeta descuidado. E se nós formos escavando as histórias de Borges com livros, muitas anedotas curiosas chegam à cena. Por exemplo, ele gostava muito de citar algo que eu não sei se é verdade, e com Borges devemos tomar sempre esse cuidado. Nunca acreditem em algo que ele diz. Ele faz citações falsas, ele às vezes cita um autor que não existe como escritor de um livro que existe, ou vice-versa. Não é? Então, jamais se fiem, não é? Nas coisas que Borges diz. Há um jogo de ilusão, há um jogo de engano, não é? Por trás dessas leituras que são operadas e reaparecem no texto dele. Então, não sei se é verdade essa história que ele contava, mas ele diz assim que Mark Twain falou certa vez, quando perguntado qual seria a biblioteca ideal, ele falou que a biblioteca ideal, na opinião dele, seria a biblioteca que deixasse de fora os livros da Jane Austen. E que mesmo se essa biblioteca não contivesse nenhum outro volume, ainda assim seria perfeita, visto que os livros dela estavam de fora. Para além da maldade do Mark Twain, que Borges se apressa em endossar, a ideia é uma ideia curiosa, de que você compõe o seu universo bibliográfico, de que você constrói a sua biblioteca não pelo acúmulo, mas pela exclusão. E Borges praticou isso na própria obra. Por exemplo, em 1953, quando o editor dele, a EMC, propôs que se lançassem as obras completas, até então os volumes eram esparsos, né? Ele aceita a organização, a junção e o lançamento das obras completas, no dizer dele, porque isto lhe permitiria eliminar alguns volumes disparatados. Em bom português, ele autorizou o lançamento das obras completas para torná-las incompletas, não é? Para excluir, para alterar de várias maneiras. Ao longo da vida inteira, ele reescreveu a obra. A cada reedição, ele mudava os textos. A cada reedição, ele suprimia ou incluía novos textos nos livros. Não é? Uma edição crítica da obra de Borges, algo que, mesmo já passados quase 30 anos da morte dele, ainda não surgiu. Ano que vem se completam 30 anos da morte dele, 86. Nasceu em 99, morreu em 86. Uma edição crítica da obra de Borges é um trabalho insano, porque o cotejo das várias edições leva a variações incomensuráveis, né? Há um esboço feito na França, na biblioteca da Pléiade, mas em espanhol não está completa ainda a edição crítica. A obsessão da reescritura, a obsessão da alteração, da exclusão era tamanha que, enquanto ele enxergava, ele chegava a corrigir à mão. Ele ia a bibliotecas, pegava os próprios livros e corrigia à mão. Quando se tratava de algum poema que ele desejava suprimir, ele arrancava a página. O mesmo em casa de amigos. Ou seja, um anseio, um esforço de controle sobre a obra, de ajuste, de reescritura, de exclusão, para torná-la cada vez mais precisa. Ou seja, por isso que a sugestão do Mark Twain, que ele pesca lá de trás,
é tão importante para nós compreendermos a própria obra dele. Algo que se faz pela exclusão, algo que se faz pela síntese, cada vez mais buscando uma precisão, uma perfeição que naturalmente na primeira, na segunda, na terceira, na oitava escritura você ainda não atingiu. E lógico, esse escritor que se reescreve ininterruptamente, ele ler e se lê ininterruptamente também. De novo, não é? Estamos no universo de um homem clássico, de um homem que se concentra nos textos, que parece viver basicamente cercado por eles e voltado aos textos. Se a leitura vem antes da escrita, e no caso dele com tanta ênfase, o escritor, e a expressão é do próprio Borges, não é senão o amanuense do engenho alheio. Ele diz isso numa entrevista muito bonita. Assim, afinal de contas, o que é escrever? Escrever é você ser capaz de reunir textos alheios, articulá-los, condensá-los, resituá-los, adaptá-los e fazer uma versão a mais, colocar uma frase a mais. Tanto que, parênteses, pelo amor de Deus, não vão praticar isso na vida porque isso dá processo, mas ele em nenhum momento questionou qualquer plágio. Ele dizia que o plágio é uma forma de homenagem, né? Que alguém que plagia o outro é porque está, na verdade, homenageando. Gostou tanto do texto que quis que fosse dele, né? Isso é muito comum na academia. Agora, esse amanuense do engenho alheio, esse sujeito que articula falas, textos, reúne, condensa, etc. Portanto, esse sujeito que parece não ter originalidade alguma, e eu faço breves parênteses. É engraçado porque Borges passou a vida negando a originalidade. Que escrever, na verdade, é reunir tal. E construiu, entre outras coisas, um dos sistemas metafóricos mais originais que nós tivemos no século XX. Parênteses fechados. Mas enfim, esse amanuense do engenho alheio, esse sujeito que compila, que reúne, que reescreve o que já fez e o que outros fizeram, etc., ele tece, na prática, uma rede de precursores. Ele vai enxergando no passado e reunindo autores que podem não ter nada a ver uns com os outros, mas que confluem para o texto dele. Num texto muito conhecido de Borges, ele desenvolve a teoria. É um texto que se chama Kafka e seus precursores, que vários de vocês devem conhecer. Um texto instigante. Ele fala assim: veja só, quando nós lemos Kafka, nós somos capazes de pensar numa série de autores que lhes são precursores, que pressagiaram Kafka. Então eu posso citar A, B, C ou D. Todos eles indicavam que apareceria um autor tão espantoso, tão surpreendente como foi Kafka. Ele para e diz assim: muito bem, mas vamos supor que Kafka não tivesse existido. E a ideia não é absurda. Não esqueçam que Kafka desejava que todos os seus escritos fossem queimados após a sua morte. O editor, com muito bom senso, sabe que vontade de escritor morto não conta, não cumpriu, e felizmente temos Kafka. Então era possível que nenhum de nós aqui jamais tivesse ouvido falar em Kafka. Se o Max Brod tivesse de fato queimado tudo, Kafka teria se perdido. Daí Borges fala assim: então vamos supor que não tivesse existido Kafka. Existe alguma coisa que articula esses autores que eu acabei de elencar como precursores de Kafka, A, B, C e D? Não. São autores que dificilmente alguém imaginaria listados um após o outro. Autores que vão para rumos diferentes, que têm concepções, projetos literários absolutamente distintos, que coincidiram na leitura que alguém, um sujeito chamado Franz Kafka, que embora Tchekov escrevia em alemão, na leitura que alguém fez deles e que, a partir dessa leitura, produziu-se uma articulação. Portanto, a conclusão é de uma lógica nítida e cristalina. Não é o precursor que determina o sucessor, é o sucessor que determina o precursor.
É o sucessor que enxerga naquele vasto, imenso, incomensurável repertório de leituras a que nós podemos ter acesso, que enxerga meia dúzia, uma dúzia, uma grosa, 12 grosas, não importa, de autores, e opera aqueles textos de maneira a estabelecer articulações entre eles. Portanto, esse leitor, esse amanuense do engenho alheio, ele não está simplesmente sendo um folgado e copiando o que os outros fizeram. Ele tem um trabalho brutal, ele tem um trabalho imenso. E daí Borges conclui: o que é o escritor? É o amanuense do engenho alheio? É, só que esse trabalho de amanuense às vezes é mais importante do que o que veio antes. É sensacional como estratégia de construção, é importantíssimo para que se compreenda a obra de Borges. No entanto, é mais do que isso. É, de novo, uma reafirmação do homem cercado de livros, que fica lá pescando as coisas e reunindo. Só para usar um outro exemplo para vocês, um exemplo muito conhecido, talvez o texto de Borges mais conhecido e mais citado, que pertence justamente a Ficções, esse livro de 1944, que muitos consideram o principal de Borges. Um texto que se chama Pierre Menard, autor do Quixote. É um texto que trata de um autor francês, Pierre Menard, que resolveu reescrever o Quixote. Ele não queria escrever um livro semelhante ao Quixote. Ele não queria pegar o mote do Quixote e desenvolvê-lo. Ele queria escrever o Quixote, linha a linha, palavra a palavra. E o ensaio falso, naturalmente, assim como o escritor Pierre Menard é o falso, e o ensaio de Borges, Pierre Menard, autor do Quixote, é um cotejamento entre o texto de Cervantes, o Quixote de Cervantes, e o Quixote de Pierre Menard. Então ele cita, por exemplo, o trecho do Quixote em que se fala da história, mãe da verdade, e fala assim, bem, o que é em Cervantes apresentar a história como mãe da verdade? É fazer um elogio retórico da história. E o que é em Menard? Ele cita exatamente o mesmo trecho, porque Menard queria reescrever o Quixote, então era igualzinho. História, mãe da verdade. O que significa um autor do século XX, como Pierre Menard, falar história, mãe da verdade? Há um distanciamento irônico, há um balizamento. Ninguém no século XX vai supor que a história seja a mãe da verdade. Então, se ele está falando que a história é a mãe da verdade, é porque ele está problematizando a verdade que os historiadores professam. E daí ele conclui facilmente. O Quixote do Pierre Menard é muito superior ao Quixote do Cervantes. Embora Pierre Menard não tenha concluído seu intento. Vejam só, o jogo é sempre o mesmo. É você pensar um texto não apenas pelo que ele tem lá impresso no livro, pronto, supostamente fixo, mas sim pensar o texto nas múltiplas leituras que se fazem dele, que permitem a sua atualização, que permitem a sua ressituação, que permitem que ele seja colocado num outro contexto cognitivo e nesse novo contexto cognitivo ele possa ser entendido de outras maneiras. É por isso que um dos grandes estudiosos de Borges, talvez o maior de todos, o crítico literário uruguaio Emir Rodrigues Monegal, disse que Borges construiu uma poética da leitura, um texto, um laboratório de texto que depende sempre e essencialmente das leituras que antecedem e das leituras que ele manobra, que ele maneja, que ele opera. Esse é o Borges. Eu quis esmiuçar um pouco, mas ainda estou na ideia do princípio. Esse é o Borges que nós mais conhecemos. Esse é o Borges que combina muito bem com a figura do cego tateante na sua bengala, que combina muito bem com o olhar perdido, que combina muito bem com as zoologias fantásticas, com as geografias imaginárias, com os universos fabulosos. É o Borges que pode ser visto exclusivamente dentro do mundo dos livros,
no mundo de biblioteca. No poema dos Dons, ele lamentando que tenha coincidido a nomeação dele como diretor da Biblioteca Nacional de Buenos Aires em 1955 com a cegueira definitiva. Ele fala assim, e justo eu, né? É um poema muito triste e muito bonito, que ele começa que ninguém rebaixe a lágrima ou reprovação. Eu tô fazendo a tradução instantânea, então não é essa que vocês vão ler em português, vai ser uma tradução muito melhor. Ninguém rebaixe a lágrima ou reprovação, a manifestação de Deus que em sua magnífica ironia me deu ao mesmo tempo os livros e a noite. E mais pra frente ele fala, eu que sempre imaginei o paraíso figurado como uma biblioteca. Ou seja, a imagem do homem cercado de livros. Como não supor que um sujeito que escreve o que escreve, cuja obra é movida por esse trabalho de reescritura, amanuense do engenho alheio, que circula e repete que ama viver essencialmente entre livros, como supor que um sujeito desse não esteja alheio, absolutamente alienado em relação ao mundo que o rodeia? Ainda mais, já disse e repito, quando ele próprio repete essa ideia e quando chamado a falar sobre outros assuntos, sobretudo depois dos anos 60, ele se sai com a primeira coisa que lhe dá na telha, quase sempre com o intuito de provocar. O Emir Rodrigues Monegal, esse crítico uruguaio que eu citei agora há pouco, dizia que Borges gostava de brincar de vieillard terrible, né? Enfant terrible é a expressão, né, de criança malvada, criança brincalhona, mas claro que com um sujeito de 60, 70 anos dá para se dizer enfant terrible, né? Então o Emir Rodrigues Monegal atualiza e fala vieillard terrible, velhinho terrível, velhinho malvado. Ele gostava de brincar disso. Só que isso teve decorrências bastante complicadas para ele. Mas ele gostava de brincar de velhinho terrível. Lhe perguntavam sobre qualquer assunto que não fosse algo de que ele queria falar, sobretudo temas literários, ele se saía com a primeira coisa que lhe passava na cabeça, provocando, né, incomodando. Numa época, década de 60, década de 70, em que era um pouquinho complicado você fazer determinadas brincadeiras, sobretudo políticas, aqui na América Latina. Mas a gente volta a isso. Voltando àquela proposta militante do princípio da conversa, eu quero buscar agora o outro Borges. O Borges que de alguma maneira se associa, se vincula ao cotidiano. Mostrar que há outros Borges junto com esse Borges cheio de livros na cabeça. Lembremos, por exemplo, do Borges que na década de 20, portanto na sua juventude, participou ativamente das vanguardas. Da vanguarda espanhola, porque ele viveu entre 14 e 21 na Europa, primeiro em Genebra, depois na Espanha, em mais de uma parte da Espanha, foi para lá por conta de um tratamento oftalmológico que o pai, que tinha a mesma doença que transmitiu a Borges, né, geneticamente, uma degeneração gradual da vista, o pai foi se tratar em Genebra, eles transferiram para lá em 1914, a Guerra Mundial estourou logo depois, e daí ficaram presos na Europa, e mesmo depois da guerra demoraram a retornar à Argentina. Então ele tem uma primeira trajetória aí no final dos anos 10 de vínculo, diálogo com a vanguarda espanhola, com o ultraísmo espanhol. Ele chega a publicar um livro, é algo pouco conhecido, inclusive porque ele nunca permitiu a reedição desse livro, e ele chegava a dizer diretamente que ele nunca tinha escrito, mas ele escreveu. E em 1919 ele publicou um livro chamado Ritmos Vermelhos, ou Salmos Vermelhos. É um livro, é espantoso, para quem já leu Borges é espantoso imaginar isso, mas é um livro com forte influência futurista, depois ele despreza o futurismo, com forte influência futurista, falando de máquinas, de guerras, tem poemas sobre as trincheiras da Guerra Mundial, e Salmos Vermelhos, esse título, é um elogio à Revolução Russa, outra coisa absolutamente impensável em Borges a partir do momento que ele acabou de escrever o livro, provavelmente. Enfim, então, a 1919 já tem esse diálogo com a política, essa preocupação com o mundo da guerra, com a Revolução Russa que acontecera 2 anos antes, e que transcorria, lógico, nas transformações dentro da Rússia agora bolchevique, né? Ele volta à Argentina em 21,
e imediatamente se engaja naquelas aventuras das vanguardas, que ao mesmo tempo que tinha um projeto ruptural, um projeto transformador do ponto de vista estético, eram também marcadas por um repertório muito grande de ideologias políticas. Aqui na América Latina, Brasil incluso, lógico, aqui na América Latina o vanguardismo inevitavelmente dialogou com a ideologização política, o que nem sempre ocorre na experiência europeia. E lá na Argentina, engajado nessas vanguardas, a revista Prisma, a revista Pro, a revista Martín Fierro, certo? Ele também escreveu, no decorrer dos anos 20, 3 livros de ensaios, que ele também, posteriormente, abjurou. Nunca permitiu a reedição em vida e negava a autoria. 3 livros de ensaios, publicados respectivamente em 25, 26 e 28, de 25 se chamou Inquisições, é por isso que ele tem um livro depois que se chama Outras Inquisições. O de 25 se chamou Inquisições, o de 26 se chamou O Tamanho da Minha Esperança e o de 28 se chamou O Idioma dos Argentinos. Livros de ensaios que não só levantavam questões políticas do presente, do cotidiano, como mais do que isso, ele escrevia com uma ortografia, dizia ele, que facilitava ouvir a pátria. Para usar um exemplo fácil, a palavra liberdade, né, que vocês sabem, na norma culta do espanhol, é grafada L-I-B-E-R-T-A-D. Ocorre que na Espanha se pronuncia liberdade, no Prata, na Argentina, não se pronuncia liberdade, se pronuncia libertad. Com esse A aberto, o D é absolutamente suprimido, o A é aberto e prolongado. Como Borges vai grafar libertar? L-I-B-E-R-T-A, acento. Identidade. Ou seja, ele vai fazendo pequenas alterações ortográficas que indicam o quê? Aquela preocupação das vanguardas, geral, que aparece em outros lugares. Aqui vocês sabem, o Mar de Andrade, aqui em São Paulo, escrevia ela e eu, né, para reforçar essa aproximação com a língua falada, para dar uma dinâmica mais imediata, para tirar a literatura de um universo alheio à realidade, e Borges faz experimentos linguísticos semelhantes nesses 3 livros de ensaio. Além do que, ele advoga a necessidade de recuperar determinadas expressões dos gaúchos, né? Escreve parte dos ensaios em gauchesco, incorpora todo tipo de falar de imigrantes, gírias, né? O lunfardo, que é uma marca da presença imigrante italiana na Argentina. Ou seja, ele vai injetando no texto dele uma série de marcas do cotidiano, marcas que, afinal de contas, significariam então esse reconhecimento do mundo e uma imersão efetiva no cotidiano. Repito, a justificativa dele é: assim eu ouço a pátria. Parênteses. Depois ele abjura esses livros, como eu comentei, e ele chega a dizer assim: pois é, escrevi livros esquecíveis e esquecidos. E peguei o dicionário de argentinismos de Segóvia, um dicionário muito em voga na época, peguei o dicionário de argentinismos de Segóvia e inseri tantos termos quanto podia. Como eu perdi o dicionário, hoje nem eu sou capaz de entender o que eu escrevi. Então depois ele abjura, ele se afasta, ele detesta esses livros. Vou contar uma pequena anedota muito bonitinha. Nos anos 70, ele foi dar um curso numa universidade norte-americana e depois de uma das aulas, ele saiu com alunos para tomar um café e tal. E daí um dos alunos, impertinente, porque aluno tem isso, muitas vezes é impertinente, né? Um dos alunos virou para ele e falou: o senhor escreveu nos anos 20 3 livros de ensaios, assim, assado. Ele ouviu, né? Falou assim: não, isso é um mito, eu nunca escrevi esses livros. E imediatamente se virou para a secretária particular, esposa dele, Maria Kodama, esposa em extremis, né? Ele se casou no leito de morte, e falou: Maria, conte a ele da nossa viagem à Islândia. Ou seja, mudou totalmente de assunto, afastou, tal coisa. Mas vocês sabem que gente impertinente é impertinente até a morte, né? Eis que no dia seguinte ele está no hotel
toca o telefone, ele atende, é o tal do aluno. Diz assim, olha, o senhor não se preocupe, mas o senhor escreveu sim aos livros, tanto que há um exemplar na biblioteca tal coisa. Ele agradeceu, desligou, virou para Kodama e falou, Maria, estou perdido. Descobriram que eu escrevi aqueles livros. Né? Quem narra essa história é a própria Maria Kodama, quando depois da morte de Borges, ela reeditou os livros que ele nunca permitiu que se reeditassem em vida. E ela conta essa história na apresentação dizendo, bom, isso mostra que na verdade naquela altura do campeonato ele já não era mais, né, questão de honra fazer os livros desaparecerem. E é importante, claro, para o estudo, é importante para os leitores que você saiba as coisas que ele escreveu mesmo, que ele não gostasse mais delas. Né? Mas enfim, o objetivo é ouvir a pátria. E ele está tão preocupado, tanto na sua obra quanto na sua vida, com questões do cotidiano argentino, que ele chega a se envolver, em 1928, na campanha presidencial do Hipólito Yrigoyen, candidato a presidente da Argentina. Yrigoyen já havia sido presidente da Argentina entre 16 e 22, e em 28 pleiteava um novo mandato. Ele se engaja na campanha, ele chega a romper, a se afastar, não chega a romper, mas ele chega a se afastar da revista Martín Fierro, da qual ele foi um dos fundadores e era um dos editores, porque ele desejava que a revista se engajasse efetivamente na campanha de Yrigoyen, e a revista não se engajou. Então esse Borges dos anos 20 é efetivamente um Borges absolutamente imerso, absolutamente envolvido nas questões do seu tempo, até, né, as questões mais esponjosas que se possa imaginar, como uma campanha política eleitoral. Né? É verdade, lógico, que a partir dos anos 30, ele cada vez mais se afasta desse envolvimento com as questões do cotidiano, pelo menos desse tipo de envolvimento. A partir dos anos 30, ele não reedita mais esses livros de ensaio, ele passa a fazer críticas muito sérias às coisas que ele havia escrito, inclusive publicadas em revistas de vanguarda. A própria ideia de vanguarda, para ele, passa a ser uma ideia de difícil deglutição, faz críticas muito duras a todo tipo de proposta de vanguarda. E aí só a guisa de um comentário à margem. Nesse sentido, Borges talvez tenha sido precoce, mas não é o único. Grande parte dos participantes, um grande número dos participantes dessas vanguardas dos anos 20 se distanciaram a partir de meados do fim dos anos 20, começo dos anos 30. Você tem sentenças célebres, né? De César Vallejo, peruano, do também peruano José Carlos Mariátegui, que morre em 30. Depois a sentença algo conclusiva de Drummond, né? Cansei de ser moderno, agora quero ser eterno. Então Borges não é uma exceção nesse esforço de se distanciar do passado imediato, de se distanciar da movimentação vanguardista e pleitear um sentido mais amplo e menos imediato para a obra. Mas, de qualquer maneira, ele é radical. Ele deixa de publicar, ele altera textos, ele suprime poemas dos seus livros dos anos 20, Fervor de Buenos Aires, Luna em Frente, Quaderno de San Martín, etc. Passa a considerar todo tipo de nacionalismo uma forma de aberração. A expressão é justamente essa. O nacionalismo é inaceitável, o nacionalismo é indesejável. E ele repudia, inclusive, o próprio nacionalismo dos anos 20, o que o levava a tentar ouvir a pátria. O que não significa que ele deixe de pensar a Argentina, de pensar o sentido da argentinidade. Há, por exemplo, em ficções, um dos textos que inclusive é muito raro Borges elogiar um texto próprio, é raríssimo. Um dos textos que ele chegou a elogiar é justamente o texto que fecha ficções, que se chama O Sul, e é, na prática, sem nenhuma ostentação de nacionalidade ou que tal, é o percurso de um homem que vai em busca do Pampa, que vai em busca da terra, que vai em busca das tradições e que se consome
nesse movimento de buscar as traduções, né, que se liquida nesse movimento de buscar as traduções. Então, há vários, esse é um exemplo entre outros possíveis, há vários momentos da obra, mesmo depois que ele passa a fazer uma crítica cerrada ao nacionalismo, em que ele discute as questões nacionais. A explicação para isso vem daqui a pouquinho. Eu não quero pôr o bonde na frente dos bois. Mas essa mudança desse homem tão voltado às questões do seu tempo nos anos 20 para o sujeito que vai se afastando a partir dos 30, levou inclusive uma parte da crítica a dizer que havia dois Borges. Um primeiro Borges, não é? De formação, tal, que seria esse engajado, nacionalista, etc., voltado para o cotidiano nos anos 20, e um segundo Borges que pleitearia daí uma condição mais serena, mais eterna, etc. Houve uma época em que era comum se fazer essa diferenciação. Hoje não é mais, e mais para frente eu conto por quê. De qualquer maneira, vale lembrar que se ele abandonou as indagações relativas ao cotidiano que as vanguardas faziam, não é correto afirmar que ele tenha se afastado totalmente do seu tempo, mesmo quando ele diz que se afastou, anos 30, 40. Basta lembrar que nos anos 30 e nos anos 40, ele escreveu alguns textos de crítica muito violenta, ficção, sobretudo, ao nazifascismo. Borges foi um antinazifascista de primeira ordem, publica posteriormente um dos textos ficcionais mais candentes contra o nazifascismo, que se chama Deutsches Recken, que é um discurso de um líder nazista, em que ele vai desmontando, né, todo o jogo de preconceitos, a retórica repetida, né? O texto tem um sentido circular para mostrar como a retórica é repetida, como ela vai para extremos e ao mesmo tempo ela se mantém acanhada. Tal. Então, tanto na forma quanto no conteúdo, porque essas coisas também nos separam, ele vai desmantelando a lógica que iluminou não só o nazifascismo na Europa, mas os seus seguidores aqui na América. Tanto que ele não só foi um crítico de todo tipo de fascistização por lá, como aqueles projetos que de maneira mais ou menos direta, ocasionalmente de forma mascarada ou envergonhada, tentavam aplicar os pressupostos nazifascistas para a experiência histórica, para a experiência política latino-americana. As ramificações argentinas, por exemplo, né, do nazifascismo. Ele identificava, e não vamos discutir essa questão agora, porque senão isso não dá mais uma conversa, isso dá mais meia dúzia de ciclos. Mas Borges fazia uma identificação direta do peronismo com o fascismo. Há elementos fascistizantes do peronismo e tal, mas a identificação direta é complicada. Enfim, repito, não vamos discutir isso. De qualquer maneira, ele via, né, no peronismo uma simpatia por certos princípios, por certos elementos do fascismo que desagradavam profundamente a ele. E nesse sentido, ele não só escreveu contra o nazifascismo, como ele escreveu contra o peronismo. Ele foi um crítico de primeira hora e talvez o intelectual argentino mais corajoso ao enfrentar o peronismo. Peronismo, que vocês sabem, nasce nos anos 40. Perón chega à cena principal da política argentina em meio a um golpe militar em 1943 e se torna presidente da República em 46, governando até 55. Depois exílio, volta, mas não vem ao caso. Ou seja, anos 40 são um momento de nascedouro e auge, né? triunfo completo do peronismo. E Borges criticou muito e pagou um preço muito alto por isso. Ele jamais foi preso, mas a irmã dele foi presa, a mãe dele foi presa. E ele é uma história que eu vou contar para vocês, talvez alguns conheçam, vocês vão achar engraçada. Mas se a gente parar para pensar, é de uma vulgaridade e de uma brutalidade tão grandes que talvez parte do efeito cômico resulte justamente desse excesso, dessa desmedida. Ele tinha um cargo
Quando Perón chegou à presidência, em 46, ele tinha um cargo numa biblioteca pequena do sul de Buenos Aires. Por um decreto oficial, ele foi transferido desse cargo. Ele já era, nessa altura, vale dizer, um escritor bastante respeitado dentro da Argentina, com pouca difusão fora, o que vai acontecer do fim dos anos 50 em diante, mas muito respeitado dentro da Argentina, uma espécie de referência importantíssima dentro do cenário literário argentino. Ele foi transferido desse cargo nessa biblioteca do sul de Buenos Aires para o posto de inspetor de coelhos e galináceos nos mercados públicos. É engraçado, engraçadíssimo, mas é de uma vulgaridade que só na verdade os tiranos são capazes, né? Vulgaridade que gente comum não atinge, não é? Que é a vulgaridade mesclada com a crueldade, mesclada com a brutalidade, né? Então ele pagou um preço alto por isso, mas ele continuou se opondo ao peronismo. E há uma conferência de 1953, que não só revela esse Borges voltado para as questões do seu tempo, para o cotidiano da Argentina sob Perón, Perón nessa altura do campeonato já estava no seu segundo mandato, como revela essa relação complexa que ele tem agora, década de 40, década de 50, com a questão da nacionalidade e com os empenhos nacionalistas. Essa conferência foi feita num lugar que se chamava Centro de Estudos Superiores, criado por um alemão que havia fugido do nazismo e foi para Buenos Aires, e era um frankfurtiano, né? Portanto, um lugar efetivamente de colégio de estudos livres, desculpe, não superiores, colégio de estudos livres, era um lugar de liberdade de expressão que mesmo com todo o controle cultural que havia sobre o peronismo. E Borges dá uma conferência que depois foi publicada com o título de O Escritor Argentino e a Tradição. É uma conferência em que não há qualquer menção ao peronismo. Nenhuma palavra, absolutamente nada sobre o que se vive. Ele fala das tradições argentinas na literatura e do que seriam os compromissos de um escritor. Num dado momento, ele usa um exemplo tipicamente borgiano. Ele fala assim: dias atrás, eu tive a curiosa confirmação de que o verdadeiro nacional pode e deve prescindir do exagero da cor local, da exacerbação da cor local. Eu estava lendo a história, Declínio e Queda do Império Romano, de Edward Gibbon, e Gibbon observa que no Alcorão não há menção a camelos. Assim, veja só, o Alcorão foi escrito por Maomé. Eu sei que tem polêmica sobre, mas também não vamos discutir isso agora, né? Foi escrito por Maomé. Maomé, como árabe, não podia saber que camelos eram especialmente árabes. Para ele, eram parte da realidade. Imagine se o Corão tivesse sido escrito por um falsificador, por um turista, por um nacionalista árabe. Prodigaria em camelos, caravanas de camelos em cada página. Mas Maomé estava tranquilo, sabia que podia ser árabe sem camelos. Bom, o exemplo é absolutamente insólito, é falso, tem um monte de menção a camelo no Corão. O que o Gibbon comenta, numa nota de rodapé, só à guisa de esclarecimento, é que, curiosamente, não há no Corão menção à ingestão de carne de camelo. As pessoas comem carneiro, não comem camelo, quando obviamente se come a camelo. Então não tem nada, Gibbon não fala que não tem camelo no Corão, e efetivamente tem camelo no Corão. Então é um exemplo falso, uma atribuição falsa, um exemplo insólito, arbitrário, mas absolutamente preciso. Por isso que eu disse que é típico de Borges. É típico de Borges. Absolutamente preciso. E ele prossegue. Ele fala assim, porque ele cita um caso próprio. Ele fala assim, anos atrás escrevi um texto em que eu pensava em lugares de Buenos Aires e mudava os nomes. Eu pensava nas Quintas de Adrogué e chamava Trisse-le-Roi. Eu pensava no Passeio Colón e chamava Rue de Toulon. Dava nomes franceses para locais argentinos. Quando meus amigos leram
disseram que finalmente haviam visto em minha obra o sabor de Buenos Aires. Eu falei, pois é, durante anos, lá na década de 20, eu tentei passar esse sabor de Buenos Aires e não consegui. Justo quando eu não quis ser argentino, quando eu não quis ostentar a minha argentinidade e mascarei, inclusive, essa argentinidade, eu fui argentino. E daí ele conclui, porque toda identidade ou é natural, e nesse sentido você não precisa afirmá-la, porque você já é, ou é mera afetação, uma máscara. Creio que nós, escritores argentinos, podemos pretender escrever textos bons. Isso será melhor do que querer ser mais argentino do que se é. Vocês percebem? Em primeiro lugar, é uma crítica direta a uma política cultural que era desenvolvida no âmbito do peronismo de estímulo às manifestações da argentinidade nas artes. Uma espécie de filtro da produção cultural argentina sob o peronismo. Algo que vemos de novo hoje em dia. E ao mesmo tempo, portanto, é um Borges falando de questões que estão no seu cotidiano. E ao mesmo tempo, ele está justificando, ele está explicando aquilo que eu comentei agora há pouco. Porque na hora que ele faz a crítica ao nacionalismo, ele não abdica de tratar de temas argentinos. Ele não se afasta das questões argentinas. Por quê? Ora, vocês sabem que identidade não é natural. Ninguém nasce com bezinho para brasilidade, né? Ou azinho para argentinidade, azinho para Argentina dominante. Ninguém nasce com uma carga genética que determine a sua nacionalidade. Então, é óbvio que não é natural, embora todo discurso nacionalista conservador dos anos 30, o que nós encontramos aqui com Vargas, encontramos na Argentina com Perón, reforça esse sentido natural do nacionalismo. A nacionalidade é uma construção histórica, que nasce, vive e morre. Portanto, nós podemos construí-la da mais variada maneira. Podemos acreditar que somos possuidores de uma identidade nacional, mas podemos preferir outros tipos de identidade. As pessoas têm as opções mais estranhas possíveis. Tem gente que prefere ser corintiano, não é? Então, de qualquer maneira, é uma construção. É uma forma de você se posicionar diante das questões do seu tempo. Então, vejam. Não se trata de negar a argentinidade, não se trata de negar a nacionalidade. Trata-se de negar a obrigação de ser nacional, a compulsão, a pauta política de defesa da nacionalidade. Portanto, é um Borges, você lê o escritor argentino, a tradição, assim, é uma defesa do cosmopolitismo, é uma defesa, é uma crítica a todo tipo de envolvimento político. Mas essa defesa do cosmopolitismo é um gesto político, é uma intervenção no debate do seu tempo. Se nós formos mais longe, e obviamente eu me alonguei em várias coisas aqui e vou estourar o tempo, se nós formos mais longe, buscarmos os textos que Borges escreveu nessa mesma época em colaboração com Adolfo Bioy Casares, sob o pseudônimo Honório Bustos Domecq e depois B. Soares Lynch. Adolfo Bioy Casares, escritor argentino, grande escritor argentino também, cujo centenário de nascimento se comemorou no ano passado, junto com o de Cortázar. Daí você encontra alguns textos de intervenção política violentíssimos, inclusive o texto mais violento que Borges, mais cruel que Borges escreveu, que é um pequeno conto que se chama A Festa do Monstro, em parceria com Bioy, em que ele narra um grupo de peronistas indo a uma concentração em que o líder falaria. Então essa presença das questões do seu tempo na sua obra é notável. É lógico que depois de 1955, Borges se afastou mais da política por vários motivos. Perón foi derrubado. E ele dizia que a sua obrigação política era criticar o peronismo. Sem o Perón
nascer na Argentina, ele voltaria anos depois, mas enfim, ele se afasta das questões políticas. Além disso, ele se torna definitivamente cego, né? A doença progressiva o atinge irreversivelmente em 55 e ele nunca foi totalmente cego, ele via contraste de luz e sombra, mas de qualquer maneira ele não enxergava mais, não lia mais, etc. Boa parte da relação dele com o cotidiano foi mediada pela mãe, que o acompanhou até o final dos anos 60. A dona Leonora Acevedo viveu 99 anos, e que era uma pessoa muito conservadora politicamente, e que acaba influenciando bastante o olhar político de Borges a partir de 55. É também quando ele se torna diretor da Biblioteca Nacional de Buenos Aires, já comentei isso, e é o momento em que a sua consagração internacional vai se desenhando de forma mais nítida. Em 61 ele ganha o Prêmio Fomentor, que vocês sabem é o segundo maior prêmio literário do mundo, só menos prestigiado que o Prêmio Nobel, naturalmente. Ele divide o Fomentor de 61 com Samuel Beckett. Então é um homem que em 1960 tem 61 anos, consagrado. Ele vai se afastando da política, e quando ele fala de política, ou é pelo filtro conservador, ou é pela brincadeira de velhinho terrível. Declarações terríveis dos anos 70, né, em que ele defendeu Pinochet, porque diz que era um homem elegante. Pinochet foi muito gentil com ele, não, mas enfim, mas isso não justifica nada, né? É esse velhinho terrível que vai o lançando no Index Librorum Prohibitorum das esquerdas latino-americanas, que fazem com que a crítica passe a vê-lo com restrições, que se constrói um pouco a figura do escritor genial e do homem 100% alienado, que quando falava do mundo real só falava bobagem, o que é falso. Inclusive porque ele chega depois a rever essas posições, ele critica depois o militarismo argentino. Maria Kodama aproxima das mães da Praça de Maio e ele percebe, ele rejeita as coisas que ele disse, ele faz. Na época da Guerra das Malvinas, abril-junho de 1982, ele é extraordinariamente crítico em relação a aquele engajamento, aquele nacionalismo obrigatório. Escreve um poema muito bonito depois, chamado Juan Lopes e John Ward, sobre a Guerra das Malvinas. Então esse afastamento não é total, mas é lógico que depois de 55 ele vai gradualmente tomando distância do cotidiano. Mas vejam, a sua obra já é ampla até esse momento. Ele já é um clássico da literatura e ele sempre esteve, de alguma maneira, ligado ao cotidiano. É isso que, a partir da década de 80, alguns estudiosos, alguns críticos da sua obra começam a destacar. Se dos anos 50 até os 80 teve aquela coisa da expressão da irrealidade, do universo imaginário, a partir dos 80 surgem estudos, para citar 3 ou 4 nomes, Silvia Molloy, Daniel Balderston, Beatriz Sarlo, e um brasileiro que foi importantíssimo na virada da análise crítica da obra de Borges, que foi Davi Arrigucci. Começam a reiterar que Borges tratava, sim, das questões cotidianas, tratava, sim, da história. Não era um sujeito preso num tempo eterno, era um sujeito que dialogava e que representava o tempo que vivia, mesmo que essa representação às vezes passasse despercebida, que não fosse uma representação direta, contundente, categórica, mas era alusiva, era indireta, era cifrada, era por meio dos jogos de palavras, era por meio das junções de textos. O amanuense do Engenho Alheio, o que ele fazia, era o sujeito que criou uma forma de pensar o mundo, de pensar o cotidiano, muito singular, muito pessoal, que sugeria muitas vezes que ele estivesse afastado, mas ele na prática não estava. 99, ano que se celebrou o seu centenário, e congressos pelo mundo afora, 5.000, quase todos bateram nessa tecla. Precisamos ver um Borges voltado para a história, precisamos pensar Borges como alguém que não era esse homem absolutamente alienado, um clássico solto do mundo. Hoje,
e agora eu confirmo o spoiler do princípio dessa conversa, hoje, 1 ano antes de se completarem 30 anos da sua morte, eu acho que não tem nenhuma dúvida. Nosso clássico, não é? Borges, esse nosso clássico, vivia entre livros, mas também vivia imerso no cotidiano. Os labirintos que povoam a sua obra não são só os labirintos imaginários, não é só uma menção à história do Minotauro, são também labirintos reais, não é? Labirintos cotidianos, como aqueles que vocês, eu, que todos nós vivemos. Borges também os vivia. Obrigado. Bem, vamos passar agora para a sessão de perguntas, né? Nesse mágico Borges com metáforas e paradoxos. Então, vocês devem estar muito interessados em saber qual seria a relação com o cotidiano de hoje, né? E ainda mais no Brasil. Mas, de qualquer maneira, passamos para as perguntas. Por favor, aguardem um segundo que a câmera chegue até vocês, porque estamos gravando tudo. Mas vamos dar início com uma pergunta do curador, José Alves. Bom, Júlio, parabéns, excelente apresentação e o convite, né, à leitura de Borges. Eu agradeço. Eu gostaria de reforçar um pouco esse lugar em que você encerra e brincar com alguns títulos, de contos principalmente, né? Se os livros são de areia, se a Biblioteca de Babel, né? Se a memória pode ser limitadora. Em algum grau, você acha que a lógica labiríntica é uma forma de expressar o conjunto de fragmentação das próprias experiências históricas, cotidianas e as experiências do próprio viver? Ou seja, perder-se no labirinto talvez o melhor, o labirinto dos livros e não só dos livros, talvez seja o melhor que possa ocorrer a um ser humano? Obrigado, Zé, obrigado pelo convite, né, em primeiro lugar. Sim, eu não sei se Borges subscreveria essa resposta, mas sim. E falando de labirintos, há um texto muito bonitinho, um breve texto, 2 reis e 2 labirintos, de Borges, em que depois que um primeiro rei faz com que o outro se perca dentro de um labirinto de portas, de paredes, tal qual o do Minotauro, o outro leva para o deserto e o solta no meio do deserto. Diz assim, esse é o meu labirinto. A história, o enredo desse breve conto, ele ilustra, acho que justamente o que você interpretava. Ou seja, que afinal de contas, as formas do labirinto são as mais diversas possíveis. São de todos os tipos, de todas as maneiras. E nós, irreversivelmente, entramos e saímos deles. Às vezes de forma mais simples, outras de maneira mais dificultosa. Mas nós ininterruptamente ficamos nesses labirintos. Eu creio que Borges gostaria muito de viver de fato num labirinto só de livros. Né? E confesso que eu também. Mas a gente sabe que não dá. Né? Então, para viver as experiências de maneira mais plena, né, mais vertiginosa, reconhecer que os labirintos são múltiplos e que é preciso lidar com eles. Daí, eu acho que, mesmo que Borges não subscrevesse essa fala, ele no fundo concordaria. Homens fragmentados que nós somos, né, homens e pedaços de homens, né, que nós somos, de humanos, né, a gente não pode falar só homens, que parece sexismo, né, humanos que nós somos, é quase irreversível. Há um autor do século XX, mesmo que diga ser do século XIX, pensar no humano como fragmentado e, portanto, irreversivelmente labiríntico. Boa noite, professor. Aqui. Estamos transmitindo ao vivo o Café Filosófico pelo site da CPFL Cultura, onde internautas podem assistir online e participar com perguntas. A Rosângela diz: não é a primeira vez que ouço falar que Borges não é lido na Argentina. Parece-me que Bioy Casares e Cortázar também.
Você sabe quem são os argentinos lidos por lá? E a partir da sua fala sobre sucessão e precursão, quem seriam então sucessores de Borges? Bom, Rosângela, não. Eu acho que Cortázar é um autor muito lido. Teve uma moda, essas coisas estapafúrdias que acontecem pelas redes sociais, teve uma moda iniciada por um sujeito, que eu não vou citar o nome naturalmente, numa das redes sociais, de dizer que só aqui no Brasil é que se dizia que Cortázar era um grande autor. Se alguém achava isso... teve a amostra de que estava errado no ano passado, 1914, em que o centenário de Cortázar foi celebrado no mundo inteiro e sempre com elogios muito grandes e tal. Eu acho que não. Eu acho que Cortázar, especialmente, é o mais lido dos três. Bioy, Casares, Borges e Cortázar, que Borges, de alguma maneira, entrou na vida dos argentinos. E se em 99, quando eu ouvi essa frase desse meu amigo, talvez Borges não fosse de fato tão lido assim, hoje é muito mais. Inclusive porque se afastou o que a princípio era um preconceito. O preconceito político. Eu conheci muitas pessoas que diziam que não liam Borges porque ele era de direita. Isso nos anos 70, primeiro ele não era de direita, mas não vamos entrar nessa discussão. Isso nos anos 70 tinha um peso, tinha um significado. Para nós parece obscurantismo, mas não é apenas obscurantismo. Nos anos 70, nos anos 80 isso tinha um significado que hoje em dia felizmente se perdeu. Então, Rosângela, eu acho que Borges hoje é lido sim na Argentina, muito mais do que Orgambide é muito lido. Então, mas de qualquer forma, esses são lidos. Talvez hoje nós vamos encontrar muitos autores que elegem Borges como sucessor, como precursor. Dentro da Argentina, talvez o mais óbvio e mais notável dele seja Ricardo Piglia. Juan José Saer, já falecido, mas da mesma geração de Piglia, também tinha uma referência importante na obra de Borges. Há um grupo de escritores mexicanos, Jorge Volpi, Inácio Padilha, que usam Borges como referência constante. Roberto Bolaño, escritor chileno, talvez o escritor hoje mais divulgado aqui na América Latina, Roberto Bolaño tem Borges no seu horizonte ininterruptamente, citações diretas, citações cifradas, etc. Então acho que há muitos leitores de Borges. Na verdade, na Argentina, leitores sucessores, né? Na Argentina, um tempo atrás, se fazia a seguinte discussão: como sair de Borges? A Josefina Ludmer, crítica literária e professora de literatura hispano-americana em Yale, uma vez, exatamente em 99, eu a ouvi num congresso colocando justamente essa questão: como sair de Borges? Como escapar da força, né, do peso da obra de Borges dentro da Argentina? Eu acho que eles acharam já vários jeitos, mas de qualquer maneira tem muitos sucessores. Se nós formos ficar no plano do gosto, etc., e daquele que talvez tenha Borges como uma referência definidora da sua obra, eu estaria o meu escritor favorito entre os argentinos vivos, que é Ricardo Piglia. Chegaram mais duas perguntas aqui bastante parecidas. A do Geraldo, que fala: existe uma idade certa para ler Borges? Por que ele não é apresentado logo na idade escolar? Apresentar um apaixonado pelos livros e as releituras não criaria novos apaixonados por leituras e bibliotecas? E o Vitor fala o seguinte: dizem que para se ler Machado de Assis adequadamente é preciso ter 30 anos no mínimo. Para se ler Borges é preciso ter 30 anos no mínimo também? Pesa a experiência de vida? Acho que sempre pesa, qualquer autor. E ainda mais no que tange aos autores mais densos, nos autores que têm uma elaboração mais complexa do texto, que recorrem a discussões mais sofisticadas, etc. Olha, Geraldo, eu sinceramente não sei dizer qual é a idade adequada para começar a ler Borges. Eu tenho absoluta clareza de que eu li Borges pela primeira vez aos 14. Como eu tenho 50, faz 36. É lógico que hoje eu leio Borges melhor do que eu li aos 14. Seria ridículo se não fosse assim, né? Mas, de qualquer maneira, eu não sei se
Borges é um autor para se dar logo de cara. Essa é uma discussão séria, uma discussão que existe aqui no Brasil, né? Tá tanto na fala do Geraldo quanto do Vitor a questão, o Machado, o Alencar, qual é o momento de se dar a ler esses autores? Dar precocemente pode fazer com que os alunos se interessem pela leitura? Pode. Pode também provocar ojeriza, dependendo do texto que for utilizado e dependendo da maneira como esse texto for trabalhado. Então, dando uma resposta meio em cima do muro, eu diria assim, eu acho que sim, pode-se dar Borges para criança. Eu tenho muita dificuldade de enxergar uma criança lendo Borges e entendendo. Mas eu acho que pode, na adolescência pode. Mas tem que tomar cuidado como dá, para não provocar uma reação. E daí, me perdoem, né, uma história pessoal. Eu tenho uma filha de 15 anos, né, e eu acompanhei essa minha filha lendo na escola Machado de Assis quando ela estava no ginásio, no comecinho do ginásio, 6º ano, e lendo agora no primeiro colegial ano passado. E efetivamente ela entendeu Machado de Assis no ano passado. Isso tem a ver com as formas de se trabalhar o texto? Tem. Mas às vezes você provoca ojerizas. Repito, portanto, a minha resposta em cima do muro. Dependendo de como formos trabalhar esse texto, em ambiente escolar, o trabalho de texto às vezes é mais importante que o texto em si, que foi escolhido. Quem já deu aula na vida sabe disso. Pode-se sim, mas com muito cuidado. E uma observação que eu fazia agora há pouco, antes de começar. É lógico que eu não resisti, eu não esperei a minha filha ter idade suficiente para ler Borges. Quando ela era pequena, antes dela aprender a ler, eu lia para ela. Mas eu lia o Manual de Zoologia Fantástica, né? Os bichos imaginários, etc. E como eu não tinha na época edição em português, eu lia em espanhol, traduzindo simultaneamente, adaptando. É uma barbaridade. Mas, na verdade, qual era a ideia ali? Era atrair para um universo que podia ser do interesse dela, né? Aqueles bichos incríveis, tal, o hipogrifo, tal, e a maneira como aqueles bichos eram apresentados numa discussão que era, em alguns momentos, quem já leu o Manual de Zoologia Fantástica sabe como é, né? Às vezes descritiva, às vezes enveredando por questões existenciais, às vezes enveredando para questões do cotidiano, etc. Então, eu acho que sabendo fazer, dá, mas com muito cuidado, né? Olá, boa noite, professor. Boa noite. Gostei muito da sua apresentação. Obrigado. Meu nome é Keiko e eu queria que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre essa relação do Borges no realismo fantástico, né? E também, na verdade, eu tenho várias coisas. Eu acho que existem críticas que o Carpentier, que o Cortázar criticaram muito o Borges por ele não se envolver politicamente, como o senhor já tinha falado e tal. Eu queria saber se talvez fosse isso, porque talvez fosse esse motivo que o Borges não tenha sido tão não tão lido na Argentina, mas houvesse um pouco dessa negação em relação ao Borges, sim. Porque uma questão que a Argentina se mostra muito politizada nesse período, pelo menos na década de 60 e 70, né, lógico. E ele, como ele quis mostrar uma outra crítica à política, não necessariamente tão literal ou tão direta quanto o Cortázar e o Carpentier, se talvez isso fossem as problemáticas de que talvez o Cortázar tivesse ficado mais conhecido do que o Borges nesse período. Olha, Keiko, fazer primeiro uma rápida diferenciação, não vou desenvolver porque isso também daria um outro ciclo à parte. Mas, ocasionalmente se faz uma confusão, sobretudo em parte da crítica, entre duas vertentes que podem parecer semelhantes, mas são muito diferentes na literatura hispano-americana. Uma que é o realismo mágico,
quase sempre exemplificado em Garcia Marques, ou o Real Maravilhoso Americano, de Aléo Carpentier, e o fantástico. É muito curioso, inclusive, porque você tem quase que uma diferenciação geográfica. O peso, a força da literatura fantástica na região do Prata, não só na Argentina, também no Uruguai, né? Pensemos em Felisberto Hernandes, por exemplo, alguma coisa do Juan Carlos Zanetti. O peso da literatura fantástica na região do Prata praticamente a blindou em relação ao realismo mágico, a essa percepção, o realismo mágico muito marcado por uma percepção aguda da política, né? Uma intervenção direta, um levantamento do passado como uma forma de intervir, não é? uma visão ao mesmo tempo nostálgica do passado, mas com um projeto futurista. É preciso redesenhar o passado para pleitear um futuro, né? Então, um projeto político mesmo, né? Quando a gente lê 100 Anos de Solidão, para usar o texto que é o mais célebre, isso é notável. E Borges nunca teve qualquer tipo de simpatia pelo realismo mágico. Há declarações contraditórias dele. Às vezes ele diz que não leu Garcia Marques, às vezes ele diz que leu e não gostou, às vezes ele elogia. Borges era assim. De qualquer maneira, se ele de fato leu, e é difícil saber se ele chegou a ler, naturalmente, depois de cego, ele dependia de leitores, né? Ele teve leitores, né? A mãe leu muitos anos para ele. O Alberto Mangel, né, foi leitor dele por algum tempo. A Maria Kodama, né, inicialmente foi uma leitora para ele, etc. E ele restringia bastante as leituras, porque, afinal de contas, se você depende de outra pessoa, tudo fica mais difícil, e ele tendia a preferir os clássicos, Dante, Cervantes, etc. Então ele sempre teve um certo distanciamento em relação ao realismo mágico, e no caso do Carpentier, o Real Maravilhoso, é muito distante também de todo o universo de referência borgiana. Em nenhum momento ele pleitearia, como Carpentier pleiteou no célebre prólogo ao Reino desse Mundo, né, mais do que um gênero, um subgênero, uma modalidade estilística. Jamais Borges pleitearia um signo identificador da América, que é o que Carpentier propõe em 1948, publicado no princípio de 49, O Reino desse Mundo, no prólogo, e que depois ele revisita, depois da Revolução Cubana, quando Carpentier se torna uma espécie de fachada internacional do regime, né? um grande divulgador do regime cubano. Carpentier reinterpretou esse signo identificador associado a um projeto socialista, a um ciclo de transformações sociais na América Latina e no mundo, etc. Isso tudo é muito estranho, é muito distante do universo borgiano. Agora, a aposta no fantástico, a percepção de erupções surpreendentes no cotidiano, algo que está em Borges, em uma parte de Borges está em Bioy e está em Cortázar, isso sim, sempre o encantou, sempre o envolveu. Ele chegou a escrever, a organizar antologias de literatura fantástica, sempre pensando essa capacidade de ultrapassar os limites do mundo em que estamos, sem o projeto político que está no realismo mágico, sem o sentido americanista que está no Real Maravilhoso. E eu não tenho dúvida do que você levantou, que o afastamento de Borges nos anos 60, vamos usar 55 em diante, né, das questões políticas imediatas, etc., o afastou de uma, de duas, de três gerações de leitores. Não foi só por isso que ele foi pouco lido ou foi lido de maneira enviesada, mas isso pesou muito. E mais que isso, o fato dele não ter vencido, jamais ter sido premiado com o Nobel, embora fosse óbvio que ele era um autor para ganhar um Nobel, eu não tenho dúvida nenhuma de que foi por motivos políticos. Não dava, né? A gente sabe como a academia sueca é suscetível a questões políticas. Que outro motivo teria para premiar o Patrick Modiano, por exemplo, né? E seria absolutamente incabível nos anos 70 você premiar um sujeito que falava numa América Latina cortada, não é?
3/4 do mapa da América Latina vivia sob regimes militares, você premiar um sujeito que dava as declarações simpáticas ao Videla, ao Pinochet, etc. Então, sem dúvida, foram por questões políticas. Ou seja, muita coisa, né, política afastou Borges de alguns leitores. Há um texto muito interessante do Noé Hittrich. Noé Hittrich é um crítico argentino. Veio ao Brasil agora em outubro do ano passado para um seminário Cortázar na Argentina. Veio ao Brasil para um seminário na Argentina, em Brasília. O Noé Hittrich tem um texto muito interessante do começo dos anos 90 que se chama Sentimentos Complexos sobre Borges, e é uma espécie de diagnóstico de uma geração, a geração dele, Hittrich. O quanto Borges é absolutamente fascinante, é impossível você rejeitar a importância, o significado, o peso da obra de Borges, mas como para essa geração, sobretudo de militantes dos anos 70, era difícil lidar com Borges, né? Então isso afastou, sem dúvida nenhuma. Bem, concluímos aqui então a palestra de hoje. Pedimos desculpa para alguém que não conseguiu formular suas perguntas, mas agradecemos especialmente ao Júlio Pimentel. Obrigado. Por esse especial, né, poder de sedução que ele tem. Imagine, acho que todos nós gostaríamos de ser alunos dele, né? Eu pelo menos. E lembramos que na sexta-feira que vem, continuando o módulo, teremos a professora da USP, Janice Teodoro, com o tema Dom Quixote de Cervantes e a crise dos sonhos. E também não deixem de nos seguir no Instagram, CPFL Cultura. Use o hashtag CPFL Cultura. Muito obrigado pela presença de todos e tenham todos uma boa noite. Obrigado, até a próxima. Obrigado.